Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Juliane Leles, eu sou atriz, palhaça e pesquisadora, sou brasileira, resido em Belo Horizonte, Minas Gerais. Antes de falar sobre a minha pesquisa, eu gostaria de agradecer a Jornada da Juventude em Pesquisa Científica. Muito obrigada por ter aceito a minha proposta. É muito importante a gente poder compartilhar as nossas pesquisas com outras pessoas. Obrigada por isso. Bem, eu desenvolvi uma pesquisa de mestrado que tem como tema poética, a estética de uma palhaça negra. A palhaça negra sou eu. Eu fiz um registro etnográfico e cartográfico sobre as minhas práticas em palhaçaria negra afro-referenciada e antirracista nos hospitais públicos de Belo Horizonte, onde eu atendo há mais de 10 anos. Essa pesquisa foi desenvolvida dentro do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Eu trabalho numa OSC, uma organização da sociedade civil aqui em Belo Horizonte, que desenvolve um trabalho de palhaçaria humanitária, palhaçaria hospitalar com crianças de hospitais públicos de Belo Horizonte. Esses hospitais públicos são da rede SUS, do Sistema Único de Saúde, que, segundo o IPEA, as pessoas que são atendidas, em sua maioria, são pessoas negras. Então, essas pessoas são os meus pares, E, dessa maneira, eu desenvolvi uma pesquisa que relaciona, intersecciona a palhaçaria junto às relações étnico-raciais, visando, assim, uma autoestima e um jogo cênico, afro-referenciado, onde a pessoa e a cultura e a estética negra sejam valorizadas. Então, na palhaçaria que eu desenvolvi, eu busco fazer com que a criança negra se sinta acolhida, se sinta amada e representada dentro do jogo cênico, Eu busco uma comicidade em que o riso não se paute nas piadas racistas e injuriosas, que essas piadas, geralmente, elas estão ligadas, Elas vêm de rir da estética, da cultura, negra. Então, e dos corpos negros, sobretudo. Então, rir-se do cabelo crespo, rir-se dos traços fenotípicos, dos traços físicos negros, Aí, junto a isso, vem os estereótipos, que são colados aos sujeitos negros, como a negra do cabelo duro, como o negro malandro, A hipersexualização dos corpos, negros, tanto femininos quanto masculinos, E a partir disso a gente cria uma degradação dos corpos e das culturas negras, Simbolicamente, os nossos corpos são ditos como feios, sujos, inferiorizados a partir dessa visão, desse racismo simbólico, que muito tem a ver com o racismo estrutural, que está aqui nesse país, ainda que a população negra brasileira, segundo o IBGE, seja mais da metade da população do país, ainda assim a gente sofre com os efeitos do colonialismo, O que é isso? Essa ideia do que é belo, do que é bonito, ainda a gente tem essas referências, do que o que é belo é um corpo branco, do cabelo liso, os traços fenotípicos parecidos ainda, com o europeu. E toda a comunidade negra e não branca, a estética dessas pessoas são excluídas, consideradas como feias, E isso muitas vezes nos trazem para as pessoas negras uma angústia muito grande, Porque a gente é excluído do que é bonito, e muitas vezes isso acarreta numa solidão, amorosa, ou então a gente dentro dos hospitais, as mulheres quando vão dar à luz, recebem menos anestésico, porque tem esse estereótipo também da mulher forte, Então, eu dentro da palhaçaria, como a comicidade está dentro das nossas construções sociais, políticas, psicológicas, não tem como eu dissociar isso do meu fazer
cômico, né? Então, a partir de uma visão política negra, né, de ações afirmativas, onde eu penso a comicidade através de um olhar afirmativo, positivo, pensando numa construção da autoestima da pessoa negra, sobretudo das crianças negras hospitalizadas, eu desenvolvo um jogo cênico negro, afro-referenciado e antirracista, né? Quando a gente pensando numa piada, no fazer cômico, quando a gente faz uma piada racista, a gente está desenvolvendo uma violência contra as pessoas negras, né? E nesse momento é importante a gente poder evidenciar esse momento de violência, né? De assolapar a nossa dignidade, né? Porque essas piadas racistas, elas perpetuam, né? Esse lugares de poder. A gente está dizendo a mesma coisa que o colonizador lá atrás disse, olha, negro é bom, né? Esse juízo binário, né? De bom e ruim, né? Onde o negro fica no lugar ruim e o branco fica no lugar bom, né? De superioridade, e o negro no lugar de submissão, né? Então, pensando num lugar de equidade dentro da comicidade, eu trago um jogo de palhaçaria afro-referenciado. E como eu faço isso? Através de trazendo para o jogo cênico, né? O jogo cênico, que é esse encontro com a criança, no momento que eu estou desenvolvendo a ação cênica, né? Junto da criança, eu trago dentro do jogo elementos da cultura africana e afro-brasileira. Esses elementos são trazidos a partir da dança, da música e da estética corporal. Da música, eu trago do improviso musical, né, da minha trajetória de aprendizado em artes cênicas e palhaçaria, eu trago elementos da música, como funk, o samba de roda, o samba de coco, o soul, né, para dentro do jogo como elemento sonoro. Através da estética, eu assumo, sou uma mulher negra assumidamente, eu assumo meus cabelos crespos e dou a ele, né, enfeites, né, para que seja destacado a beleza dos meus cabelos crespos, né. Outra hora eu estou com eles trançados e da mesma forma eu coloco uma flor, alguma coisa para trazer, né, a visibilidade para o meu cabelo crespo. E no meu figurino eu trago elementos da cultura afro-brasileira, trago tecidos africanos com uma saia de capulana ou uma blusa, né, que também remeta à cultura afro-brasileira, e também através da estética corporal, né, das corporalidades, né, onde trago um movimento de capoeira, um movimento né, trago um samba no corpo, né, para desenvolver, né, um olhar da criança que está assistindo, a criança negra que está assistindo, um olhar afirmativo para outro corpo negro, né? Para que haja um processo de identificação positiva para esses corpos negros, né? A gente sabe que desde cedo a gente começa a gente se identifica, né? Com outras pessoas de maneira positiva ou negativa. Então, com o racismo estrutural, nós, pessoas negras, somos costumeiramente, né, pela tradução racista, através pelo racismo estrutural, a gente naturaliza comportamentos de afastar, né, de nos afastar das nossas identidades negras, porque a gente entende que a normalidade, que é bonita, é ser branco, né? Estar próximo dessa estética branca, de alisar o cabelo, de fazer tratamentos estéticos, de afinar o nariz, né? Esse tipo de coisa por conta desse racismo simbólico trazido pela estética branca, né? Da hegemonia branca. Então, eu trago uma valorização através do jogo em palhaçaria negra, para os corpos dessas crianças e dessas pessoas negras, né? Percebendo como eu trabalhava, né? Eu recebi uma educação em artes,
onde havia poucas referências de corpos negros nessas produções, né, de comicidade. Então eu percebi, fui fazer uma investigação de como que é, né, de como que é de gente rir do que então? Onde tem a graça da palhaçaria negra, né? Já que os nossos corpos, meu corpo negro é o motivo da piada, então como é que eu inverto, né? Ou então nem inverter, como é que eu trago um novo olhar, né? Um olhar positivo para esses corpos sem ter que colocar o corpo negro como um mote de ridicularização e escárnio. A forma que eu faço isso é mostrar para a criança que ela é potente, que ela é bonita, que ela pode estar e ser onde ela quiser através do jogo cênico. Tem um jogo simples que eu faço, que é o jogo do desmaio, que, né, dentro do hospital, eu me passando de médica palhaça, e desmaiar no hospital pode ser um monte de coisa, né? E como eu já vi isso muitas vezes, né, dentro desse complexo, ao longo desses 10 anos, eu criei um jogo que era um jogo do desmaio, onde eu olho para uma criança negra, desmaio com a beleza dela, falo, nossa, meu Deus, que maravilha, como você é bonita, desmaia, e a pessoa se sente valorizada. Eu, enquanto palhaça, mostro para o público, né, dou foco àquilo que eu quero que o público veja. E quando eu desmaio olhando para uma pessoa negra, falando que ela é bonita, as outras pessoas que estão ao redor, eu direciono o olhar dela para isso, para a beleza das pessoas negras, né? Ainda que seja assim, uma coisa simbólica, já é um passo muito grande para a gente pensar construções, né? De uma autoestima positiva, de um reforço positivo sobre nosso jeito de ser e estar no mundo, né? A gente pensa num outro olhar para os nossos corpos negros. Sim? E a partir disso, tem uma coisa também que é trazer a cultura, né, afro-brasileira para dentro do hospital. Ou seja, a gente faz, através do ritmo do funk, pode improvisar letras em cima disso, né, para a situação, para poupar as situações que estão acontecendo ali, e mostrar para a criança que ela está sendo vista, que ela está sendo assistida nesse momento de fragilidade salutar. Então, é importante, né, a gente pensar sobre do que a gente ri, de como a gente ri e como que são as nossas produções cômicas. Porque a violência presente na piada racista, ela é letal, né? A gente é uma produção de ódio que se expande, né? Ainda mais em tempos que a gente passou um governo com traços de fascismo muito grande. Produzir esse humor racista, ele é letal no sentido de que ele coloca as pessoas negras, né, a população negra, de novo, né, a gente já teve um avanço junto às ações afirmativas, né, é um retrocesso, a gente quer colocar as pessoas negras de novo em lugar de subalternidade, de submissão, de subserviência. E a gente, nesse trato de educar o nosso riso, educar a nossa maneira de rir, é importante a gente colocar a forma violenta como isso acontece. Por exemplo, quando a gente faz uma piada racista no nosso grupo de WhatsApp, no nosso meio familiar, no nosso meio de amigo, é preciso a gente evidenciar e falar, olha, isso que você falou, isso fere a dignidade de a maioria dessas pessoas que aqui residem no Brasil, sabe? Então é importante a gente poder valorizar os corpos, a autoestima e a cultura negra para a gente poder avançar em outras instâncias também, né? São pequenas ações que a gente produz no nosso trato social, né? Para poder avançar em equidade, para a gente ter outras oportunidades e oportunizar para a criança negra, principalmente, que ela cresça potente, né? Que ela cresça sabendo das suas potencialidades e dos seus direitos, sobretudo, né? Dos seus direitos sociais, dos seus direitos de moradia, do seu direito de estudo, do seu direito à saúde.
e assim a gente poder avançar em equidade e também em estar e ser no mundo, né? De forma livre, de forma empoderada, de forma que a gente possa continuar vivos. Não tem outra definição para esse momento. Então é isso, eu gostaria de agradecer a todos e todas por estar comigo até aqui. Muitíssimo obrigada e boa jornada a todos nós. Até mais!